amigos, eu sou o maestro Fernando. ¿Se acuerdan de mim? Estou acá para dar uma classe por el livro de vosotros. E então, pessoal, estão preparados? Nós temos hoje uma aula diferente pelo livro de espanhol na página 23. Antes que alguém fale, por exemplo, mas professor, não chegamos nessa página, eu resolvi começar daí, porque eu não sabia ao certo que página foi que paramos. Mas não tem problema, é uma aula sobre curiosidades culturais, em espanhol. Curiosidades culturales, página 23. Abra aí, página 23 do livro de vocês. Curiosidades culturales. Conhecendo um pouco das civilizações maia e azteca. Então a gente vai conhecer hoje um pouco mais das civilizações pré-colombianas, que são as civilizações maia e azteca, que são muito importantes para a cultura de uma maneira geral da América, né? Então tem um texto, vamos ler, vou orientar o exercício e depois farei um vídeo orientando como eu faço com o inglês, certo? Vamos lá. Escuchen. Civilización maya. Civilización maya. Los pueblos maya ocuparon geográficamente los territorios del sur de México, Guatemala, Honduras, además de otras regiones de la América Central. Actualmente tiene importante presencia en Guatemala. La cultura maya fue una de las civilizaciones más densamente pobladas y culturalmente una de las sociedades más dinámicas del mundo antiguo. La economía de los mayas se basaba en la agricultura. La tecnología empleada en las actividades agrícolas era bastante primitiva. Sin embargo, ellos consiguieron una extraordinaria productividad, principalmente de maíz. La arquitectura y la ingeniería representarían las áreas del conocimiento más desarrollado por los mayas. Sus grandes centros religiosos, las pirámides, las ciudades con edificios de varios pisos, los canales de irrigación y los reservatorios de agua maravillaron a los colonizadores europeos del siglo XVI. Pero para desarrollar tan magnífica civilización, tuvieron que conocer a la ciencia y la matemática. Vamos primeiro ver o que tem aqui na civilização maia. Depois eu leio a civilização azteca e também a gente vê o que tem. Vamos por partes. Aqui diz que a civilização maia é o seguinte: os povos maias ocuparam geograficamente o território do sul do México, Guatemala, Honduras e, além disso, outras regiões da América Central. Atualmente tem importante presença na Guatemala. A cultura maia foi uma das civilizações mais densamente povoadas e culturalmente uma das sociedades mais dinâmicas do mundo antigo. A economia dos maias se baseava na agricultura. A tecnologia empregada nas atividades agrícolas era bastante primitiva. No entanto, eles conseguiram uma extraordinária produtividade, principalmente de milho, maíz a milho. A arquitetura e a engenharia representaria as áreas de conhecimento mais desenvolvidas pelos jovens. Seus grandes centros religiosos, as pirâmides, as cidades com edifícios de vários andares, né?
Os canais de irrigação e os reservatórios de água maravilharam os colonizadores europeus do século XVI. Mas, para desenvolver tanta magnífica civilização, tiveram que conhecer a ciência e a matemática. Vamos para a civilização azteca. Los aztecas eram um povo indígena de América del Norte. Assumiriam o poder del Valle, México, depois do ano de 1200 depois de Cristo. Pertenciam ao grupo nativo Nahuatl. O povo azteca migrou hacia el Valle de México, em Anahuac, em princípio do século XIII depois de Cristo, e se assentou inicialmente na isla maior do lago de Texcoco, seguindo instruções de seus dioses para estabelecer-se donde vieram uma águila pousada em um cacto, devorando uma cobra. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses. Os aztecas alcançaram um alto grado de sofisticação, tecnologia e cultural. Además de ter dois calendários, um astronômico e outro litúrgico, os aztecas foram uma civilização pré-colombina de la região de Mesoamérica, que floresceu en el territorio correspondiente al actual país de México. Los aztecas poseían un gobierno monárquico no hereditario electivo. Cuando ocurría la muerte del emperador, era elegido el sucesor por el Consejo Supremo Tlatocan, formado por los representantes de la nobleza azteca. Generalmente era elegido un miembro de la nobleza azteca para dirigir el imperio. El emperador era considerado de origen divino y poseía atribuciones o poderes ilimitados en la sociedad azteca. O que é que diz aqui o texto sobre os aztecas? Vamos ver? Com permisso. Graças. Estava necessitando. Vamos continuar, pessoal. Aqui diz o seguinte: os aztecas eram um povo indígena da América do Norte. Assumiriam poder no Vale do México depois do ano de 1200 depois de Cristo. Foi hoje não, né, gente? Pertencia ao grupo nativo Nahuatl. O povo azteca migrou, né, até o Vale do México, no Anahuac, no início do século XIII. E se assentou inicialmente na ilha maior do lago Texcoco, seguindo instruções de seus deuses para estabelecer-se onde tinha, né, como uma águia pousada em um cactus, devorando uma cobra. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. E os aztecas alcançaram um alto grau de sofisticação tecnológica e cultural. Além disso, né, de ter dois calendários, um astronômico e outro litúrgico, de acordo com os deuses. Os aztecas foram uma civilização pré-colombiana, juntamente com os maias e os incas, né, da região da Mesoamérica, que floresceu no território correspondente ao atual país do México. Aí aqui diz: os aztecas possuíam um governo monárquico, ou seja, um rei, que não era hereditário, eletivo, não era hereditário, passar de um para o outro não. Quando ocorria a morte do imperador, era eleito um sucessor
pelo Conselho Supremo de Tlatocan, formado pelos representantes da nobreza asteca. Geralmente era eleito membro da nobreza, asteca para dirigir o império. O imperador era considerado de origem divina e possuía atribuições de poderes ilimitados na sociedade asteca. Então aí o imperador, eu tinha falado lá atrás do rei, mas era o imperador. Aqui tem o grande sacerdote imperador asteca, cerca de próximo aqui à pirâmide, né? É claro que é um desenho, né? Vamos lá para a interpretação. A interpretação é a seguinte. Primeiro você vai unir as colunas uma com a outra. Como? Aqui tem Maia e Asteca. Você vai ver quais características. Primeira característica. Migração hacia, né? Migraram até o Vale do México no Anahuac, né? No princípio do século III depois de Cristo. Foi Maia ou Asteca? Bem fácil, né? Para desenvolver tão magníficas civilizações, tiveram que desenvolver a ciência e a matemática. Qual foi? Né? Aqui você vai procurar palavras para completar aqui. Agora, essas palavras têm que ser tiradas disso aqui de acordo com o texto. Los, o quê? Alcançar um alto grau de sofisticação tecnológica. E o quê? Além disso, né? Tem dois o quê? Então, isso aqui você tem que olhar pelo texto, completar aqui e depois procurar no caça-palavras, na sopa de letras. Aqui diz a e a engenharia representariam as áreas de quê? Mais desenvolvida pelos o quê, né? O era considerado de origem tal e possuía atribuições ou poderes ilimitados na sociedade asteca. Tem a ver aí com os dois textos, né? A o quê? Dos maias é baseado na agricultura. O que dos maias é baseado na agricultura. Aqui, pessoal, é o seguinte. Para você marcar. A civilização maia ocupou os territórios de quê? Argentina, El Salvador e Venezuela, Sul do México, Guatemala e Honduras, Paraguai, Chile, Brasil, Espanha, México ou Peru. Você vai marcar aqui qual é a alternativa correta, com X, né? Pode pintar a bolinha ou marcar o X. Aqui você vai ver o seguinte, assinale a palavra que completa corretamente a frase. Olha aqui. Los maias lograram uma extraordinária produtividade, principalmente de quê? Eles tiveram uma produtividade de pressa, morango, maíz, milho ou algodão, né? Algodão. Los astecas alcançaram um alto grau de sofisticação. Sofisticação em quê? Em tecnológica, agrícola ou religiosa. Aqui, lá e lá engenharia representariam as áreas de conhecimento mais desarrolladas por os maias. Desculpa aí, pessoal. Tossezinha aqui me atrapalhando, mas vamos lá. É muita informação, muita leitura, né? Aí cansa um pouco. Mas vamos lá, seguir. Aqui está dizendo que é a medicina, que é a economia e a arquitetura, junto com a engenharia, qual desses é a correta? Os astecas possuíam um governo que? Democrático, monárquico ou militar? Bem fácil, né, saber. No quinto você vai colocar, os astecas foram uma civilização pré-colombina da região da Mesoamérica. Qual foi o território onde floresceu? Então você vai colocar aqui qual foi esse território que eles povoaram. Vai buscar no texto. Na sexta questão, o que mais admira na cultura brasileira? Busca e pega imagens. Então aqui você pode pegar imagens de coisas muito interessantes sobre o Brasil e colar aqui. Pode ser monumentos, pode ser relacionado ao futebol, às praias. Então aqui você vai colocar as coisas que tem a ver com a cultura brasileira que você admira. Então aqui você pode recortar e colar aqui, certo? Pronto, você vai fazer até a página 27, né? Você vai colocar até a 27. Eu estava dando uma olhada aqui, ó.
Até 27 mesmo, pessoal. Até 27, certo? Então responda até 27. Depois eu enviarei um vídeo corrigindo essa atividade aqui. E na próxima semana eu enviarei o vídeo de inglês para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá certo? Então, hasta la vista, Dios los bendiga e los amos bastante. Hasta la vista, meus amigos.